Vinícius, depois de boas apresentações contra Avaí, J. Malucelli, no Clássico Atletiba, chegou a hora de você ser titular? Bom, essa pergunta você tem que fazer para o Kleina. Não, mas é para você. Você que vai ter que me responder. Chegou a hora. Kleina falou super bem de você e não tem o Negueba para esse jogo. Características diferentes, né, a minha e do Negueba. Mas creio que estou fazendo boas atuações, né? Eu acho que cabe a ele decidir ou não se eu vou jogar. Jogando ou não, continua a mesma coisa, treinando forte, entrando nos jogos, né, ou começando jogando, mostrar a mesma coisa, ou melhor ainda, né, procurar cada jogo que passa deixar a minha situação mais tranquila no clube para mim, né? Buscar uma titularidade, né? Todo mundo quer jogar. E eu espero isso, né? Eu espero estar entre os 11, né? Respeitando meus companheiros. E se chegou a hora, já deixo essa resposta para ele dar. Adversário de domingo, time de menor expressão, um adversário que não tem grandes conquistas. É possível manter o mesmo nível de concentração e a mesma pegada que a equipe teve na partida passada, Vinícius? Sim, é possível. Eu creio que a gente tem que manter, principalmente a concentração num clássico, né? Óbvio, né, que tem todas as características de já ter uma concentração no normal, né? Mas a gente tem que manter mais ainda porque, com todo respeito à outra equipe, é um time de menor expressão que um Atlético Paranaense, né? Não é um clássico. Então é mais perigoso ainda, né? O time não pode entrar desligado, né? Não é porque é uma equipe de menos expressão que a gente tem que... oba. Não, a gente ainda não ganhou nada, a gente só ganhou um clássico. E para chegar no nosso objetivo, como eu já tinha falado da outra vez, a gente precisa muito mais que isso, né? Precisa estar concentrados em todas as partidas, não importa o adversário. Vinícius, tem até a ver com isso que você estava falando agora, mas o time do Maringá, se ele não, no mínimo, empatar ou ganhar, a chance de ele ir embora rebaixado é enorme. Vocês já conversaram? Como que é enfrentar um adversário nessa situação? Bom, normalmente o time vem jogar contra o Curitiba muito motivado, então já é uma partida difícil já. Quando se trata de uma situação dessa da outra equipe que vem jogar contra nós e numa situação que pode sair rebaixada, a nossa concentração tem que ser muito grande, porque vai vir uma equipe que vai dar vida no jogo, normalmente já por ser o Curitiba e pela situação deles. Então a gente tem que ficar atentos a esse jogo e manter o que a gente está fazendo, né? Jogar com muita vontade, colocar nossa qualidade em jogo para buscar o nosso objetivo. Ô, Vinícius, muito bom. Eu queria duas perguntas para você. Primeiro, eu queria saber se você acha que o clima ficou mais leve depois da vitória no Clássico, principalmente por causa da pressão que existia em cima do Kleina, né, do treinador. E como é que essa possibilidade de já ter um Atletiba já nas quartas de final, dependendo do cruzamento e tal. Isso, vocês pensam nisso? Como é que é essa possibilidade? Bom, já tinha dito isso, o ambiente do nosso elenco é muito bom. A gente está formando uma família, eu acho que isso é muito importante para uma equipe que quer buscar títulos, e é o nosso objetivo. E, lógico, se você perde um clássico, né, com o peso do Atletiba, as coisas tendem a ficar um clima meio pesado, meio chato, né? O trabalho já fica... A rapaziada já não fica tão alegre porque fica muito bravo que perdeu o jogo e tal. Então, ganhando o jogo, o clima fica mais tranquilo ainda, né? Ganhando um clássico, então, você imagina. E a gente não escolhe adversário. Se tiver que ter um Atletiba, vai ter. A gente vai entrar com aquela mesma garra, com a mesma vontade e vai tentar buscar a vitória como se fosse qualquer outra equipe. A gente não escolhe adversário. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Vinícius, dando uma pesquisadinha em você, que não são só vocês que olham os adversários, a gente olha, claro que a gente vai entrevistar. Rapidinho, duas coisas abrem logo de cara. Alguns números, alguns fatos históricos, na verdade, que você tem no Palmeiras. Se lembra quais são eles? Mais novo, né, a jogar com a camisa do Palmeiras. E acho que o segundo mais novo a fazer gol, se eu não me engano. O que você quer no Curitiba? Ser campeão.
ser vitorioso. Você acha que essa é a marca Me que você... me destacando, porque eu fui campeão pelo Palmeiras na Copa do Brasil, joguei acho que 3 jogos na Copa do Brasil, ou 4. E depois da Série B joguei mais, mas eu quero ser campeão de um título expressivo no Curitiba, me destacando, como estou conseguindo fazer por enquanto. No último treino eu questionei que vocês estavam tudo botando a mãozinha assim na mão, a mãozinha na frente da boca para manter um certo mistério que meio que virou moda, o Kleina fica o tempo inteiro. Tem alguma coisa que vai ser mistério, segredo para esse jogo contra o Maringá ou não? Ah, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa ali, principalmente coisas extra-campo, às vezes, né, que a gente conversa, né? Mas pro jogo, acho que não vai ter mistério, não. Vai ser aquele mesmo time com aquela pegada, com aquela vontade. Quem entrar no lugar do pessoal que está suspenso vai demonstrar vontade suprema e a gente tem que sair vitorioso desse jogo. Vinícius, naquele dia da apresentação lá no Hotel Bourbon, tinham 6 jogadores. E a gente tem que ser sincero, de repente, você não era o mais conhecido, como o Fábio Braga também não era o mais conhecido, você chegou ali tranquilo, sem grandes alardes, nos treinamentos se dedicando muito, quando entra é destaque, quando participa dos jogos, é melhor assim do que chegar com aquela badalação toda e aí ter aquela responsabilidade imensa, já sendo aquele jogador conhecido, da maneira como você chegou é melhor, se trabalha muito mais tranquilo? Ah, sim, é que eu sou um cara muito tranquilo, né? Eu não ligo muito para essas coisas. Mas quando você chega mais badalado numa equipe e não consegue dar conta do recado, aí é complicado, né? Se você chega badalado é porque alguma coisa de bom você fez, né? Então é bom chegar badalado, né? Mas eu cheguei ali quietinho, tranquilo, estou indo pelo cantinho e estou conseguindo ajudar a equipe a fazer bons resultados, ganhar os jogos. Eu acho que até foi melhor assim do que chegar já de cara, ter uma responsabilidade e não dar conta do recado. Eu acho que da forma que eu estou indo, estou me dando bem. Você falou numa resposta anterior aí que suas características são um pouco diferentes do Negueba. Eu queria que você falasse assim das suas características exatamente, o que você vê que é um pouco diferente do Negueba. O próprio posicionamento, o Negueba é um cara que ele volta muito para marcar. Eu também volto, mas parece que já é dele, né? Às vezes, se alguém não me dá um grito na orelha ali, eu dou às vezes o lateral passa, não tenho tanto costume como ele tem. E ele, não sei se ele é mais rápido que eu, mas o porte físico dele também, ele é mais magro. Se bem que ele tem força também, mas ele é mais magro e dribla muito mais que eu, né? Ele é mais habilidoso do que eu. E eu sou um cara que vem mais de trás com a bola dominada. Ele já tem facilidade de jogar mais na frente já. E voltando muito, né? Ele tem, acho que, um pulmão a mais do que eu também. Ô Vinícius, eu não sei se você já passou por essa situação, em qualquer campeonato em si que o Maringá está passando agora, a possibilidade de ser rebaixado, de ter o último jogo, essa pressão e tal. Eu queria saber se você já passou por isso, o que muda, né? O cara entra diferente para um jogo desse, né? E como é que você pode aproveitar esse desespero do adversário? Passei no Palmeiras. Logo depois da Copa do Brasil, eu machuquei. E a equipe, né, foi em queda livre. E aí, quando eu voltei, se eu não me engano, eu voltei até contra o Curitiba. Foi isso mesmo, contra o Curitiba, que nós perdemos pro Coxa de 1-0, se eu não me engano. Foi até o David que fez o gol. E aí jogamos contra o Cruzeiro e no outro jogo foi contra o Flamengo. E aí o Michael Leite estava no jogo, tudo. Não lembro, algum atacante se machucou e o Kleina me colocou. Já era o Kleina, ele tinha acabado de chegar. E era contra o Flamengo. E se a gente perdesse ou empatasse, a gente caía. E esse jogo foi complicado. Até fiz gol esse jogo. Eu fiz 1-0 e depois tomamos um empate no final e fomos rebaixados. E é uma situação horrível, né, cara? Você brigar para não cair é uma situação complicada, é uma situação chata que você não consegue implantar alegria no treino. Então é muito complicado. Por isso que eu espero conquistar muitos jogos aqui, vitórias, 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 e chegar aos títulos, porque brigar para cair ninguém merece. Mas como é que dá para aproveitar esse desespero do adversário? Então, cara, eu creio que cada jogo é um jogo, né? Porque às vezes tem clube
que está em último lugar no campeonato acontece muito no brasileiro. O clube está em último lugar e ganha do primeiro colocado. Aí depois vai lá e perde do time que está na frente, do 19º. Então, tipo, coisas que não dá para explicar no futebol. Eu acho que o aproveito que a gente tem que tirar é nosso mesmo, do nosso bom momento, e dar um ritmo, uma sequência de vitórias para nós, que é bom para o Curitiba, né? Ganhar essa confiança, continuar vencendo os jogos. Eu acho que o proveito não tem que ser tirado do adversário, tem que ser de nós mesmos.